É de violência doméstica que vamos uma vez mais falar. E hoje vamos falar de mulheres que matam os seus companheiros, os seus maridos, porque se não matam, serão elas a morrer. Conheça o primeiro caso. Casei com 15 anos. Tive a minha filha mais velha com 16. Mas ele, nas vésperas de casado, ainda veio aqui à janela dar-me 2 paus de salos. Uma vez também me bateu quando estava na tropa com o cinturão, que ele era comando. Bateu-me com o cinturão. Eu fui obrigada a chamar a polícia militar e ele andou uma data de dias desaparecido. Batia muito. Uma vez partiu-me 18 vidros com a cabeça. 18 vidros da Marquise, a senhora lá de cima do segundo andar, até me levou para o hospital. Outra vez veio de lá do regimento de comandos com uma faca de mato no peito. Uma vez deu-me uma tarefa à minha filha mais velha estava no berço, ele apertou o berço e partiu-lhe as pernas. Batia-nos muito, a mim, à minha mãe e à minha irmã. E não dava aquele amor que a gente queria cá em casa, então criava um péssimo ambiente. Tento não recordar aquilo que vivi na minha infância. Uma vez também aqui embaixo no restaurante, deu-me uma cabeçada, abriu-me logo a cara e tudo era sangue. Ele batia-me em qualquer lado, não havia problema nenhum em bater, por causa do álcool. Bebia, ele era padeiro, trabalhava de noite. Uma vez a minha mãe estava a fazer rissóis, eu estava grávida da minha Teresa. Ele chegou ali à cozinha, deu-me uma tareia e a minha mãe com o rolo de massa e partiu-lhe a cabeça. Foi uma vida sempre, eu ia sempre, era raro o dia quando eu ia ao hospital, eu gostava muito dele e mais a mais também tinha 2 filhas, não era? Mas isto, o bater constantemente, olha, eu era tão conhecida no hospital que às vezes as São José diziam-me assim, então ontem faltaste. Em relação ao meu pai, não tenho qualquer memória, coisa boa, nem de prenda, de amor, nem de afeto. Ele, segundo aquilo que a minha avó me conta, a minha avó dizia que ele comia a nossa comida e dava-nos água com açúcar. Umas vezes não aparecia, estava uns dias sem aparecer, era quando eu estava mais sossegada. Outra vez dizia se eu tornasse a ir ao hospital e dissesse que era ele que me batia, que me fazia pior. E depois ele tornava a fazer a mesma coisa, eu ia ao hospital, depois ao outro dia ainda me fazia pior. Nunca foi um bom pai, digamos bem assim. De amor à família, amor às filhas, nada disso, nada. Foi sempre péssimo. Ana Isabel e Tânia, sejam bem-vindas, são autoras deste livro, Obrigaste-me a Matar-te, mas o vosso trabalho enquanto jornalistas tem muito a ver com tudo isto. Aliás, estas histórias poderiam ser histórias escutadas por vós. O que é que sente uma jornalista quando é confrontada, não direi diariamente, mas quase poderia ser, são milhares os casos em Portugal de violência doméstica, com casos como estes? A maioria destas histórias são exatamente muito idênticas às histórias que nós ouvimos no dia a dia. Todas elas têm semelhanças, não é? Exato. Aliás, não há aqui nenhuma... Isto é, o livro é apenas de uma mulher... Maria. Exatamente Maria por causa disso, porque pode ser aquela Maria, pode ser outra Maria qualquer, mas não há nenhum capítulo deste livro que tenha sido inventado. Portanto, são todos eles histórias que nós ouvimos de mulheres que viveram estas realidades. Não, que é tão surreal que às vezes parece que foi mesmo inventado. As coisas que a Maria vive, nós já escutámos aqui algumas também. Já tivemos aqui muitas Marias ao longo destes anos. Mas chegamos a questionar como é que há pessoas assim capazes de fazer mal desta maneira. Não é? E como é que é possível viver desta maneira? Essa é a pergunta que eu faço. Como é que se aguenta um homem que maltrata diariamente? Aliás, Maria diz no vosso livro, eu sou feliz quando ele me pede perdão. Pois, acho que é exatamente, ela fica sempre à espera dos momentos em que ele pede perdão. Acho que por 5 minutos de carinho ela aguenta dias e dias de sofrimento. Estas mulheres então ficam à espera que eles não voltem a bater? Exatamente. Aliás, nós no livro nós falamos disso. Mas vamos deixar Maria, vamos deixar o livro, porque estamos a falar de vidas reais, não é? Portanto, nós depois falaremos do livro também mais adiante. Mas estas mulheres são batidas uma vez.
desculpam, são batidas segunda vez. E não mais aquilo vai parar. Contudo, elas estão sempre à espera de quê? De que ele deixe de bater um dia. Que um dia irá mudar. Que um dia irá mudar. E estas mulheres começam por perder uma série de coisas. Perdem a autoestima. Completamente. Tal como a Maria perdeu. Têm medo, têm vergonha, portanto desenvolvem uma série de sentimentos que por mais que elas a determinado momento se queiram libertar deste círculo, é muito difícil. É um círculo muito vicioso, é um círculo onde elas são dependentes, na maioria, financeiramente. Elas ficam reduzidas a zero em termos de autoestima, portanto... E onde deixam de gostar delas. Portanto, deixando de gostar delas, aqueles 5 minutos é o que lhes resta. Mas estes homens, estes companheiros, hoje só estamos a falar da violência no feminino, também há no masculino, mas ainda é uma ínfima percentagem. Também há outro tipo de pudor e, portanto, também ainda há muito por conhecer nessa área. Mas estes homens anulam completamente estas mulheres, reduzindo-as a zero. E quando elas perdem a autoestima, que começa muito cedo, normalmente começa no namoro, começa logo nos primeiros encontros. Um agressor não é alguém que se revela ao fim de 10 anos de casamento, é alguém que ao longo... A pessoa é tão... apaixonada, digamos assim, que nem percebe. Há ali sinais, não há ninguém que seja um agressor que não tenha revelado esses sinais. Agora, essa falta de autoestima leva-as, essencialmente, eu acho que começa por aí. Quando elas perdem completamente a autoestima, quando elas deixam de gostar delas, quando elas precisam que alguém goste delas, aqueles 5 minutos que a Ana falava, chega a esse pedir perdão. Mas lá volto eu à questão inicial. Enquanto mulheres que escutam estas histórias, o que é menos compreensível para vós? Eu enquanto homem, pergunto-me muitas vezes aqui, mas porquê que aguentou? Eu não me esqueço de uma vez, acho que foi no programa Olá Portugal, não foi neste, de uma senhora que foi agredida a vida inteira e o homem morreu. E eu perguntei-lhe, ótimo, ainda bem que ele morreu. E a senhora virou-se para mim, não diga, a chorar, não diga isso, porque eu tenho muitas saudades dele. Portanto, eu como homem faz-me impressão este tipo de frases. Ficam dependentes às vezes. O que é que nos revolta enquanto mulheres? Revolta entre aspas. Porque também temos que realmente compreender estas mulheres. Eu acho que não é tanto o revoltar. O que me choca mais, o que me choca mais é exatamente isso. É que elas gostam muito deles. Aliás, na reportagem que nós vimos logo no início. Gosta de homens assim? Logo no início a senhora diz que gosta. Acho que se deve muito ao isolamento. Elas ficam tão isoladas que ele acaba por ser só. Elas só têm aquela pessoa. Perdem a família, perdem os amigos. E elas ficam isoladas porque eles próprios, em muitos casos, fazem com que ela. Aliás, Maria também é assim. Exatamente. Fica isolada por vontade do próprio homem. E a convencem de que sem ele que elas não são nada e que vão ficar completamente sozinhas. Que elas sentem-se mesmo seres desprezíveis perante a hipótese de ficar sem aquele homem, é isso? Exatamente. Mas depois também há muita questão dos filhos, que nós também falamos muito no livro, que é a questão dos filhos, que elas também temem muito abandonar... Que é um mau argumento. Exatamente. Aliás, isso é o que mais me choca, no fundo, porque acho que os filhos deveriam ser um fator para elas saírem de casa e tentarem mudar de vida, para que eles não sofram o que elas estão a sofrer, mas muitas vezes acaba por acontecer exatamente o inverso. Os filhos não, mas é assim, nenhum filho quer viver num ambiente de... Mas depois também é assim, mas estas mulheres têm muito medo. Primeiro, não têm, na maioria das vezes, suporte financeiro para aguentar uma vida. Antigamente essa era a desculpa e realmente mas ainda é, nós ouvimos diariamente casos, até estamos a falar em classes médias e classes médias altas, onde as mulheres não trabalham há anos, portanto hoje têm 40, têm 50 anos, nunca trabalharam e sabem que saindo de casa não têm nenhuma forma de subsistir. Vocês falaram aí que às vezes há logo sinais na altura do namoro, no início do casamento, e há uma frase que a mim também marcou no vosso livro, que é quando ela há uma altura que diz: eu deixei que este homem fosse o pai das minhas filhas. E há muitas mulheres que engravidam para ver se o homem muda e se fica feliz com a gravidez, e devem ter este pensamento: eu não quero este homem para pai das minhas filhas, quando as coisas ainda acontecem em namoro, não é? Porque este homem não terá amor pelas filhas. No caso da Maria, ele deu pontapés na barriga e a primeira filha acaba por nascer, e as histórias que já ouvimos de pessoas que são agredidas durante a gravidez, acaba por nascer prematuramente à conta disso. Mas esta é a única forma que estas mulheres também conhecem de amar. Aliás, acontece com alguma frequência mulheres maltratadas que acabam por sair de casa e o segundo companheiro volta a ser um agressor. É verdade. Portanto, estamos a falar de percursos de mulheres que também não conhecem outra forma de amar e de que alguém goste delas, aqueles minutos. Mas isso não é amar.
Quem bate não gosta, exatamente, quem bate não ama. Mas há aqui um... Está perturbado o conceito. Exatamente. Está perturbado o conceito e é a única maneira que elas conhecem. Para elas aquilo é uma forma de afeto. Aqueles 5 minutos, aquele perdão. Aliás, a campanha lançada o ano passado pelo Governo é exemplificativo nisso. Na frase das 176 mulheres, se não estou em erro, que nos últimos 5 anos acharam que ele ia mudar. E não mudou, e morreram. E aliás, a campanha acaba que a esperança só morreu quando elas morreram. Pois. E há mulheres que, para não morrerem, acabam por matar. Daqui a 4 minutos vamos conhecer mais um caso ligado à violência doméstica e vamos continuar a conversa com estas nossas convidadas. Veja. Sempre tive uma vida amargurada. Sempre. Mais de porrada, de maus tratos e de tudo. Quanto era de piorio. Tanto que depois a minha falecida sogra foi madrinha de 3 filhas que tive, à mercê de Deus, e ela disse-me para mim um dia que eu havia ter os filhos e morrerem todos. E eu virei-me assim por trás um bocadinho e disse assim, porquê? Porque têm fraco o pai. Estamos de volta, vamos conhecer mais um caso. Aos 13 anos engravidei, aos 14 casei-me e depois sempre tive uma vida amargurada. Sempre. Mais de porrada, de maus tratos e de tudo. Quanto era de piorio. Tanto que depois a minha falecida sogra foi madrinha de 3 filhas que tive, à mercê de Deus, e ela disse-me para mim um dia que eu havia ter os filhos e morrerem todos. E eu virei-me assim por trás um bocadinho e disse assim, porquê? Porque têm fraco o pai. Dava-me murro nas costas, dava-me murro na cabeça, dava-me tudo. Nunca me considerou como companheira, nem como mulher. Faz contas que eu era um animal para ele. Contou uma pistola 3 vezes. O pai foi uma vez na França e uma vez em casa, e o filho também outra vez, o meu Carlos. Apontaram uma pistola 3 vezes. O meu marido queria me matar e eu tive que fugir. Ele não bebia. Ele não bebia, nunca o considerei por bêbado, o que ele tinha, mau íntimo com ele próprio. Eu depois que saí de minha casa, com 50 anos, abri muitos olhos. Naquela altura eu só via a terra e os filhos e a ele. Não via mais nada. Nunca me queixei à polícia, nunca me queixei a ninguém. Pela luz dos meus olhos, nunca me queixei a ninguém. Depois eu encontrei uma pessoa. Com esta segunda relação, com o primeiro foi 50 anos e com este foram 18 anos. Fui a sofrer tanto ou mais ou tanto do que tinha sofrido com o primeiro. Agredi-me um pontapé do lado da parte da vagina e a barriga e tudo aqui na frente. Fez-me o que me fez e ainda teve o descaramento de dizer que se eu tivesse vergonha tirava a queixa do tribunal. Sabendo ele o que me fez naquilo que é meu, ainda teve o descaramento de dizer que se eu tivesse vergonha que tirava a caixa do tribunal. Pelo amor de Deus. E aqui está o exemplo de uma senhora que teve um primeiro casamento traumatizante e no segundo igual, e aguentou 18 anos na mesma. É muito difícil sair de casa, não é? A maioria das situações, tal como esta senhora, também casam muito cedo. Estamos a falar de ainda muito jovens, ou seja, não conheceram ainda uma relação afetiva saudável. A primeira relação que têm é uma relação completamente disfuncional. E é assim. E é assim. E em alguns casos, em muitos casos, as próprias mães destas senhoras também já haviam sido agredidas. Os pais também já batiam nas mães, os tios. Não, e há mães que dizem para a filha, aguenta filha, que essa também foi a minha sina. E aliás, há mães que perguntam o que é que tu fizeste para ele te bater, ou seja... É ela que é culpada, a mulher é sempre a culpada. E ela acaba por se sentir culpada e muitas vezes... Só ouvimos aqui senhoras, mas eu também mereci levar. Que é uma coisa... Estamos no século XXI. Exatamente, mas eu acho que essa culpa que elas sentem dentro delas, que elas acham que mereceram apanhar realmente, eu acho que isso é que as faz também muitas vezes não sair de casa, porque sentem que realmente que elas é que causaram, foram as causadoras daquilo, que eles as agrediu porque elas mereceram. Como jornalistas,
Acham que há o devido apoio a estas mulheres agredidas quando fazem queixa? Sinceramente não, porque aliás, eu já acompanhei vários casos de mulheres que, eu lembro-me de um caso em Gaia, de uma mulher que o filho apresentou queixa contra o pai, porque o pai batia na mãe há vários anos, e ela 2 dias depois foi a casa buscar as roupas e foi morta. E o filho estava cá fora à espera que a mãe chegasse e ela já estava morta lá dentro, tinha sido assassinada. Esta senhora teria que ser acompanhada por agentes da autoridade para ir a casa buscar a roupa, ela foi sozinha, com uma amiga, com o filho, ficaram os dois cá fora e ela foi lá dentro e o marido assassinou nos anexos da casa. Portanto, eu acho que muitas vezes o facto destas mulheres, elas próprias percebem de que apresentar queixa muitas vezes pode levá-las à morte. Eu acho que isso, nós também não temos mecanismos que possam defender estas mulheres, que as possam realmente ajudar. Muitas vezes, aliás, elas não saem de casa porque não querem ir para casas de abrigo com os filhos e, aliás, não têm que andar entre casas de abrigo porque eles sabem, eles perseguem nas casas de abrigo. É outra coisa absurda que eu muitas vezes aqui comento. Quantas vezes são estas mulheres que têm que ir para fora de casa quando o agressor ficou dentro de casa? Quer dizer, o agressor é que fica dentro de casa. Fica na casa e elas saem com as crianças. E andam aí às escondidas. E, aliás, houve uma... De casa de abrigo em casa de abrigo. Eu lembro-me de um caso... Algumas até vão para fora do país, como sabem. Houve um caso mesmo chocante em Bragança, que ele agrediu a mulher e ele foi colocado em prisão domiciliária na casa onde eles viviam. Pois... O que defende muito a senhora. Exatamente. A justiça também não é pesada nestes casos? Não, a justiça acho que, não sei, tem que arranjar mecanismos de forma a ajudar estas mulheres, porque colocar um agressor dentro de casa onde a vítima está... Ou deixá-lo regressar a casa, há que criar mecanismos de proteção à vítima. Até porque muitas vezes quando ele regressa é para matar, é para terminar o serviço. Mas vocês, na vossa história... Mas há mulheres que matam, não é? Sim, na vossa história esta mulher mata, a Maria mata, não é? Para sobreviver e o tribunal absolve-a. Aliás, já tivemos, não há muitos anos, uma história também em Portugal. Há mais do que uma já, pelo menos um caso. Acho que a pioneira foi em 2007. Há um caso no Porto, a pioneira, e há depois um caso no Algarve também, onde é absolvida a mulher. Porque eram mulheres que, se não matassem naquele dia, seriam mortas naquele dia. Exatamente. Porque a justiça entendeu, pode-se absolver uma mulher, afinal é possível. Agora também existe, se calhar, alguma coragem de juiz. Eu recordo-me, por exemplo, no caso do Porto, onde o juiz fez um acórdão corajoso, que depois passou pela relação e foi confirmado. Mas não é a norma. A norma é que estas mulheres sejam condenadas, ainda que em penas suspensas, porque mataram alguém. Agora, a verdade é que o perigo é iminente. Se não fosse naquele dia, esta mulher morreria. A justiça nem sempre olha para as situações sem ser numa perspectiva jurídica, numa perspectiva humana, de se pôr no lugar destas mulheres e de perceber que estas mulheres, se não reagirem, vão morrer. Mas acha que há algum preconceito, por vezes também tem a ver com a própria vida do juiz, quem está a julgar, há algum preconceito em relação a este tema e às mulheres? Não, eu acho mesmo que há alguma dificuldade de transpor às vezes a justiça para a vida real. Acho que é muito raro. Eu já tive um juiz, eu nunca falei disto, mas porque hei de falar? Eu já fui a tribunal porque tive um caso destes aqui num programa em que me pus do lado da vítima. E o agressor pôs-me um processo. E o juiz disse-me que, Sr. Goxa, nem sempre uma bofetada dada a uma mulher é violência doméstica. Eu ouvi isto. Aliás, devo dizer que perdi e que pus recurso. Portanto, eu ouvi isto do juiz. Exatamente. Portanto, a lei é uma coisa, às vezes, muito paradigmática. Não é normal esta história da mulher absolvida. Uma bofetada dada gratuita. Uma bofetada é uma coisa gratuita, é um ato de violência gratuita. Aliás, nem é preciso uma bofetada, um insulto é um ato de violência doméstica. Não precisamos sequer de chegar à bofetada. Mas a verdade não é que a justiça também é feita por homens. Também erram e tem a ver com suas vivências. E também há aqui um problema grave na justiça, desculpa, Ana, que é o facto de estas mulheres, na maioria das vezes, também chegam a tribunal e não falam. Sim, a Ana não falou. A Maria não falou, mas isto é a prática normal nos tribunais. Também eu calculo que deve ser um bocadinho cansativo tentar, às vezes eu acho que Portanto, as pessoas da justiça devem achar que estão a tentar defender, no fundo, quem também muitas vezes não quer ser defendido. Quem não fala, quem chega ao hospital... A vossa Maria dizia que eu não posso dar só a minha versão dos factos quando já não tenho aqui ele, porque o matei para se defender e por isso queria ser julgada mantendo-se calada como... o marido estava, porque estava morto, não é? E esta Maria sente-se viúva do seu marido.
Isso também é um pormenor. Isso também é muito interessante. Também é muito analisar, interessante, não é? mas acontece com alguma frequência. Tudo que está neste livro acontece. Isto é um livro Sim. de uma Maria que existe. Não? Bem sei que é uma Maria ficcionada, Sim, mas que é uma Maria que existe. Nós temos recebido, volto a dizer, muitas Marias, como esta. Não, mas o que nós... Sentir-se viúva do marido. Exatamente, ela acaba... Do marido. Este homem não era marido. Mas é... Mas essas filhas também são órfãos deste pai agressor. E ela acaba, ou seja, no fundo é a ideia dela, não é a ideia do casamento. Aliás, ela diz várias vezes que o casamento até que a morte nos separe. Ela era incapaz, no fundo é uma mulher que vive segundo as normas. Este é um livro que realmente deve ser lido por todos. A edição é da Esfera dos Livros. Pela minha parte, eu não me hei de calar enquanto apresentador de televisão contra a violência doméstica. Muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã.